Boa noite. Boa noite, família amada, hermanos, hermanas. Gratidão, gratidão, gratidão. Estamos aí para mais um bate-papo maravilhoso. Hoje promete. Gratidão, galera. Sejam bem-vindos. Vão chegando. Buenas. Vão entrando, povo. Vão entrando, mais um minutinho, 2 minutinhos. Eu tô sem o... Paulo. Paulo mandou botar a câmera no tripé. O tripé tá com ele, deixei na casa dele. O tripé e o meu gas. Tinha que pegar, né, Paulão? Tava contando que ia pegar contigo amanhã, mas não vai rolar, né? Tua ida. Tô adaptando aqui no armário. Obrigado, povo. Galera dando parabéns aí pela Isis. Ela é demais, gente. Ela é linda demais. Ah, vocês querem que fique mais alto, é isso? Não, eu posso botar no outro patamar aqui. É que eu achei que ficava muito, muito alto daí. O que fica melhor, gente? O de antes ou agora? Me falem aí. Tá melhor agora ou como tava antes? Respondam pra mim, por favor. Olá, olá, olá. Assim? Tá, beleza. Vamos deixar assim, então. Eu vou deixar virar um pouquinho mais para baixo aqui. Tá, beleza. Chegando, galera, vão chegando. Fazer o nosso Pai Nosso em aramaico, né? Ancorar a energia do Cristo. Aí em seguida a gente entra no nosso tema. Tá? Hoje nós vamos falar sobre mediunidade, sobre canalização, sobre intuição, recebimento de mensagens, e tudo isso que permeia tanto o universo que a gente vive, né? Tá bom? Mas antes vamos ancorar a energia do Cristo, para que nós sejamos amparados durante todo o nosso trabalho com a energia do grande mestre e da grande mãe, né? Quando a gente chama pela energia dele, a energia da mãe, ela já está ancorada porque eles trabalham juntos, né? E aí nós temos toda a proteção para falar em nome da luz, devidamente ancorados e protegidos. E a gente vai perceber hoje o quanto é importante a gente estar sempre ancorado e protegido nesses trabalhos que a gente faz, né? A gente vai discorrer sobre tudo isso no decorrer, tá? Então vamos lá, gente. Todos respirem fundo, conectem-se com a energia do Mestre, bem-amado Mestre Jesus Cristo, Sananda, Yeshua Ben Youssef, ou Yeshua Ben Pandira. Quem quiser fazer o movimento, o gestual de indicador e polegar no centro cardíaco e os outros 3 dedos da outra mão apontados para cima, essa é a maneira que o mestre ancorava e reverenciava a sua casa. Respirem e só sintam a energia do mestre, a energia crística, a consciência crística no seu centro cardíaco. Abvum de Bashimaya, Netkad Shimach, Teitei Malkutar, Nervoeit Subiana Raikana, de Bashimaya Ach, Havlan Larmatsum Kanan Yumana, Washboklan Halben Wachtahen, Raikana da Fanan Shuahan Hayuben, Wela Tarlan Lenissuna, Ela Patsam Mimbisha, Metode Lahe Malkuta, Wahala Wateshbukta, Lahalan Naumin. Amém. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa,
Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Prover para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detém. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, povo. Vamos lá, então. Sejam todos bem-vindos para mais um Papos de Quarta. Semana passada a gente fez a live foi perguntas e respostas, né? Foi bem interessante, chegaram umas perguntas bem profundas, bem legais, que deu pra gente discorrer de uma maneira bem bacana. E eu sempre me coloco à disposição, né, gente? Acho que o nosso trabalho, seja alguém que está fazendo isso de uma forma mais direta, como eu, Vitor, Vanessa, Carlos e outros vários terapeutas e profissionais que trabalham diretamente com isso, ou uma pessoa que trabalha numa empresa, ou num dia a dia mais corrido, um pouco, não tão diretamente como a gente trabalha, acho que o nosso trabalho é sempre se colocar à disposição, né? Para o que precisa ser feito, para o que precisa ser falado, nós somos servidores, e é dessa forma que a gente tem que se colocar sempre. Então, quando eu me coloco como servidor, eu sempre pergunto, né? E peço que os seres de luz me orientem para o assunto que eu deveria abordar na próxima live, ou num curso especificamente, ou num atendimento. Me orientem para que eu tenha as palavras certas, o direcionamento certo para o trabalho que precisa ser feito, né? E para essa live de hoje, especificamente, me trouxeram esse tema mediunidade, porque já estava muito no meu campo, isso de um tempo para cá, né, para falar sobre isso. Tem vindo muitas questões no dia a dia que estão apontando para isso, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Então eu resolvi hoje falar sobre esse tema que é polêmico, que é complexo. Então a gente vai tentar durante essa 1h, 50 minutos agora, né, discorrer um pouco sobre isso, tá bom, gente? A live vai ficar gravada depois, então quem não perdeu, pegou pela metade, vai ter a possibilidade de assistir depois, tá? Bom, começando, gente, vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar, assim como vocês que as pessoas que já conhecem o meu trabalho há mais tempo, que já me acompanham, já fizeram curso, eu procuro colocar coisas complexas de uma forma simples. Tem uma frase do Einstein que eu até postei uma vez, que me norteia muito no meu trabalho. Essa frase é a seguinte: se você não puder falar algo de forma simples, é porque no fundo você ainda não entendeu muito bem o que você tem a dizer. Então eu procuro sempre simplificar ao máximo as minhas falas, porque assim como tem pessoas que estão nesse caminho, estão nesse processo há 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, estão pessoas que estão começando agora. Algumas nomenclaturas talvez elas nem saibam ainda, né? Então a gente tem que praticar essa amorosidade também, né? E tornar a coisa... Então é desafiador porque a gente precisa simplificar para as pessoas que estão mais novas no processo. Ao mesmo tempo a gente não pode ser raso, porque a gente tem que prestigiar também os outros que já estão nessa caminhada e também nos acompanham. Então é desafiador. Então a gente está sempre tentando fazer essa mediação, né? Então, falando de mediação, vamos falar do nosso assunto, né? Que é mediunidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria, gente, é desmistificar o termo mediunidade, tá? Canalização. A gente sempre tende a conectar, a linkar com a imagem de alguém recebendo uma presença de um anjo ou de um espírito ou de um ser de luz.
A gente acha também, misticamente, que mediunidade, canalização é uma propriedade para poucas pessoas, o que não é correto, tá? Então, aquela frase assim, ó, que eu tenho certeza que quase todos vocês já ouviram. Todos nós somos médiuns, é verdadeira, tá? Todos nós estamos mediando, intermediando coisas o tempo todo. O tempo todo esse processo está acontecendo, tá? Agora, então assim, isso faz da mediunidade uma faculdade, uma capacidade inerente à espécie humana, tá? Assim como a inteligência, assim como a força, assim como a criatividade, assim como a resistência, a mediunidade não é diferente, é uma capacidade, tá? Vamos pegar a inteligência para fazer uma analogia. Todo mundo tem inteligência. Agora, tem pessoas que são absurdamente inteligentes, já têm uma inteligência nata, capacidades intelectuais mais desenvolvidas desde criança, né? Força, criatividade, pessoas extremamente criativas desde os primeiros anos de vida. Outras pessoas não têm tanta facilidade para criatividade como elas, mas isso não significa que elas não tenham criatividade, tá? Vamos, meu amor! Chegou aí. Acho que o Vitor tá aí também, acho que eu vi o Vitor, né? A galera tá toda, a bruxarada toda aí presente. Boa noite, galera, boa noite. Vão chegando, sejam bem-vindos. Então, gente, primeira coisa que a gente tem que a gente precisa fazer é desmistificar isso, tá? Entender que todos nós somos médiuns. Nem todos. Vamos pegar um exemplo do futebol, por exemplo. Toda criança joga futebol, todo menino joga futebol. Mas tem uns que nascem Neymar, tem uns que nascem Messi, né? Dá para aquele menino que não nasceu Neymar virar Neymar? É difícil. Existe escola de aprimoramento disso? Existe. Ele pode entrar num curso de médiuns, num aprimoramento, assim como um menino pode entrar na escolinha de futebol. Mas o menino que fica 10 anos na escolinha de futebol, ele vai se tornar um Neymar? Não, porque o Neymar já nasceu Neymar. Então, a mediunidade, a faculdade da mediunidade, ela é inerente à espécie humana, de uma forma geral. Porém, existem seres que já nascem com essa faculdade muito mais desenvolvida do que outros. Isso não significa que os outros não possam desenvolvê-la ao longo do caminho, né? Mas isso não vai fazer dele um Neymar, dificilmente vai fazer. Tá? Se a gente pegar as outras habilidades humanas, a mediunidade funciona de uma forma muito parecida, muito análoga, tá? O processo de mediar informações, gente, nós estamos fazendo o tempo todo. Quem viu a postagem, acho que a maioria de vocês viu o post que eu fiz hoje, né? Ali no Instagram. Por que eu escolhi aquela imagem? Acho que vocês viram a imagem, era uma nave espacial, né? E uma menina sentada com um notebook no colo e chegava um facho de luz, de energia para ela e ela captava uma mensagem. Eu poderia ter escolhido outras mensagens, com alguém escrevendo, com um espírito, com um anjo do lado. Eu escolhi propositalmente aquela imagem para mostrar que a mediunidade é algo muito mais corriqueiro do que a gente pode imaginar. É muito mais cotidiano do que a gente pode imaginar. Quando a gente tem uma inspiração para fazer algo, quando a gente tem uma ideia súbita, repentina, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, nós podemos estar mediando algo. Não necessariamente, não em todos os momentos. Mas em muitos momentos da nossa vida, numa ideia, numa troca, numa conversa, está conversando com alguém, tentando ajudar uma pessoa, você pode ser inspirado por um ser de luz, por uma energia elevada que está ali para vir as palavras certas. Então nós estamos fazendo isso o tempo todo, tá? Tentar usar a analogia assim, nós somos digamos que tenha uma caixa d'água, tá? E ali tem água, né? E aí eu acordo de manhã, eu vou lavar a mão. Eu vou no banheiro lavar a mão. Aí eu abro a torneira e sai água. Não é assim? Aí eu lavo a mão. Por que sai água? Porque existe água na caixa. Mas qual é o mecanismo que faz a água sair da caixa e chegar na torneira? O cano. Nós somos o cano no processo da canalização. Tá? Nós somos simplesmente um cano que traz um conteúdo X específico e materializa ele aqui no plano terreno. Tá? E todos nós fizemos isso. Agora, pode acontecer momentos da nossa vida que a gente vai lavar a mão de manhã e a gente abre a torneira e não sai água, né?
O que aconteceu ali para não sair água? Se tem água na caixa? Eu já verifiquei, não, tem água na caixa, mas a água não tá saindo aqui. O cano está interrompido, né? O cano está obstruído, né? Como é que a gente obstrui o nosso cano? Então, primeiro vamos entender que existem a caixa d'água. Boa, boa trocadilho, velho. Então, primeiro vamos entender. Todos nós mediamos coisas o tempo todo. Só que tem alguns que mediam absurdamente, certo? E outros de formas mais sutis. O Espiritismo chama isso de médium ostensivo. O médium ostensivo é aquele que vê o tempo todo, é aquele que... Sim, de frequência, energias, mensagens, tudo isso é canalizado, né? Não são só apenas informações verbais, né? Verbalizadas ou lineares, né? Em forma de mensagem linear. São também energias, elevadas ou não, que a gente canaliza o tempo todo, né? Então vamos embasar o nosso estudo aqui hoje. Todos nós mediamos coisas o tempo todo, só que uns fazem isso com uma facilidade absurda, assim como uns vêm com mais criatividade, outros vêm com mais força física, com mais resistência, com mais criatividade, tantas capacidades humanas que são da criatura humana, né? A mediunidade é uma delas, né? Para que a gente canalize, para que uma canalização aconteça, gente, é preciso, eu sempre falo isso, às vezes quando eu entro nesses papos num curso e tal, né? É preciso que haja 3 componentes: a mensagem, o receptor da mensagem, a mensagem, o canalizador da mensagem, ou seja, a caixa d'água, a água aqui, o cano e a torneira, né? E quem vai lavar a mão. Então existe mensagem, existe o canalizador da mensagem e existe o receptor da mensagem, tá? E sempre precisa estar presente um componente. A mensagem precisa ser útil. Eu vejo muita coisa, gente, nessa desculpa, eu estava falando para vocês da diferença daquele que media o tempo todo, né? É chamado de médium ostensivo pelo Espiritismo, né? E o outro que canaliza e tem sensações e tem intuições, ele é chamado de médium sensitivo. A maioria de nós somos médiums sensitivos, né? Pessoas que têm uma sensibilidade. Então, a mediunidade, assim como as outras faculdades, ela vai de um patamar básico até os patamares mais avançados, como vocês já escreveram aí, Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Médios ostensivos, e tem vários outros aí que não são tão famosos assim, mas que também têm essas faculdades bem avançadas, né? Pessoas que veem espírito e seres espirituais como a gente olha uns para os outros aqui passando na rua, fisicamente, né? Então são os médios ostensivos, tá? Então, mas para que uma mensagem chegue através de um médium, precisa ter 3 componentes. Precisa ter a mensagem, precisa ter o mensageiro, precisa ter o canalizador e precisa ter o receptor. Essa mensagem, gente, ela necessariamente tem que ser útil para quem ela se destina a chegar. Então, o que eu vejo que acontece bastante. Vamos fazer gente, vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, mas são cuidados que a gente precisa ter. Nós que estamos nesse caminho, estamos buscando isso o tempo todo, né? Existem muitas pessoas sérias nesse meio, existem muitas pessoas comprometidas e existem muitas pessoas que não são tão sérias assim, né? Que estão movidas por intenções não tão elevadas, por ego ou por vaidade, ou por controle, manipulação, por carência até, né? Para chamar atenção. Então, às vezes acontece a gente eu já falei isso dos meus cursos, né? Uma vez eu fui num evento aqui em Florianópolis, que a pessoa ia canalizar Mãe Maria. Os charlatões, Paty, é isso, tem bastante, né? Infelizmente em todas as áreas tem e na nossa não é diferente. A pessoa ia canalizar Mãe Maria. Eu estava assim bem lá no início da minha caminhada, estava desavisado em alguns aspectos ainda. E eu achei interessante porque tinha um convite impresso. E aí falava que no dia tal, a mãe
Maria ia aparecer lá naquele auditório às 3h48 e ia falar através do fulano de tal, né? E cheguei lá no dia, eu, mais umas 300 pessoas que estavam lá naquele evento. E aí, daqui a pouco, 3h45, chega o fulano que ia canalizar a Mãe Maria, e 3h48, exatamente, eu não senti nada acontecer, mas a pessoa lá, o canalizador, ele começou a tremer, começou a tremelicar, a fazer gestos, a balançar freneticamente o corpo. E é lógico, gente, que num salão de 300 pessoas, uns são mais sugestionáveis do que outros, né? Aí, quando o cara começou a receber lá, uma senhora ali também, por sugestionamento, também começou a sentir, né, a mesma coisa. Aí outra atrás dela já começou a sentir também, um outro rapaz ali também. E essa coisa, a quem tem uma facilidade para uma outra coisa agora que está chamando, que a gente vai chamar de fascinação, tá? Que não tem nada a ver com mediunidade, as pessoas que são fascináveis, elas vão caindo naquela manipulação ali. Quando eu olhei, daqui a pouco, 5 minutos depois, tinham 100 pessoas daquelas 300 tremendo e se jogando no chão e pulando. Bom, eu não entendi nada na época, como eu falei para vocês, estava bem no início da minha caminhada, né? Eu saí daquele lugar assim, angustiado, com medo, queria sair dali rápido. Essa era a minha sensação, eu queria sair dali rápido daquele salão, tá? Bom, gente, aí eu acabo de dar a chave para a gente identificar o que é real e o que não é. O que você sente? Tem 200 mil mensagens canalizadas no YouTube, né? Primeiro, isso é clássico da mediação, da mediunidade, da canalização. O telefone sempre toca de lá para cá. Não é quando a gente quer, gente. É muita presunção. Qualquer canalizador, qualquer médium, dizer assim, semana que vem, às 9 horas da noite, eu vou canalizar Cristo, eu vou canalizar Mãe Maria, eu vou canalizar Arcanjo Miguel, eu vou canalizar, como a gente vê hoje em qualquer esquina e lives de canalização o tempo todo, né? As pessoas canalizando seres de luz e marcando horário, né? Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Pra gente brincar, e a gente precisa se precaver com essas armadilhas, gente, da treva, porque a treva também ela faz esse tipo de armadilha para que a gente caia, para que a gente baixe frequência, né? Então, qual é o ponto-chave para a gente entender? Primeiro, gente, se eu ver um anúncio lá, terça-feira, 14h30, canalização de Arcanjo Miguel, eu já nem vou olhar, porque pensa bem, gente, uma das coisas mais fundamentais para a gente receber um ser de luz é a gente estar numa frequência, no mínimo, compatível para que esse ser passe uma mensagem através de nós. Tá? Então vamos lá. Digamos que eu marque, eu veja lá eu seja um desses caras que queira presunçoso, que vou marcar uma live de canalização do Arcanjo Miguel na próxima terça às 14h30 da tarde, tá? Ótimo. Aí 14 horas, eu tô ali me preparando para a live, e 14h20 eu tenho uma discussão ferrenha com meu vizinho aqui. A gente bateu boca, e eu tô vibrando raiva, eu tô vibrando julgamento, eu tô vibrando angústia, melancolia, eu tô apontando o dedo, eu tô gritando, eu tô odiando meu vizinho. Às 14h20, 14h25. Aí eu lembro assim, nossa, eu tenho live às 14h30, gente, para canalização do Arcanjo Miguel. Aí eu sento aqui na frente, ligo o meu Instagram e começo a canalização de Arcanjo Miguel. Gente, é no mínimo ingênuo a gente acreditar que um ser que esteja vibrando raiva, ódio, julgamento, briga, vá canalizar um ser da envergadura de Arcanjo Miguel, né? Eu vou falar só ingênuo para não usar adjetivos mais pesados,
tá? Mas é ingênuo a gente achar isso. Então, não existe canalização com hora marcada, tá? Porque o telefone sempre toca de lá para cá. E para que o telefone toque, precisa desses componentes. Precisa de uma mensagem útil para quem vai receber essa mensagem. E um canal que esteja vibrando num patamar mínimo necessário para que essa mensagem chegue. Ok? Então isso é básico, tá? Então existe muita gente... como é que eu sei que a canalização XYZ que eu vi na internet hoje, que eu vi no YouTube, ela é real, ela é de um ser de luz, ou ela é de um espírito zombeteiro, ou de um ser trevoso, ou de um arconte. Arconte era o que Cristo usava para referenciar seres de baixa frequência, né? Como é que eu sei? Gente, como eu saí lá desse evento que eu falei para vocês lá, da canalização da Mãe Maria, se você sente angústia, tristeza, melancolia, começa a sentir impaciência, começa a sentir agonia. Gente, um ser de alta frequência, ele pode te trazer a mensagem que for. Ele pode falar que você vai morrer amanhã. Sério, ele pode falar assim, ele pode ter vindo te preparar para a tua passagem, que vai ser daqui a 24 horas. Mas se for um ser de luz, a própria energia dele que entra em contato com a sua, a frequência dele que entra em contato com a sua, jamais vai te trazer sentimentos de baixa frequência. Jamais vai te trazer tristeza, angústia, melancolia, raiva, ódio, julgamento. Jamais. Um ser de luz, seja lá qual for a mensagem que ele te traga, pelo simples fato da energia dele entrar em contato com a sua, você vai sentir paz. Você vai sentir leveza. Você vai sentir alegria. Você vai sentir júbilo, plenitude. Porque é uma energia de altíssima frequência. Então, isso não tem como te deixar de baixo astral, ou triste, ou com melancolia, tá? Vou colocar algumas coisas que eu anotei aqui, coisas que eu acho que são importantes pra gente... Tem bastante gente que fala assim, né, gente? Eu sou... Isso existe bastante. Eu nasci médium, dizem que eu sou médium, eu vejo um monte de coisa, mas eu não quero isso. Eu rejeito isso. Aí todo mundo fala, a pessoa vai lá, vai trabalhar, vai desenvolver isso. A pessoa, não, eu não quero, a pessoa rejeita isso. É uma opção rejeitar? Sim. Vocês que estão ouvindo aqui, que por acaso tenham isso de infância, é uma opção rejeitar? Sim. Mas saibam que é uma faculdade, gente, que está aí como um presente, como um tesouro que você trouxe para entregar, para beneficiar outras pessoas, e que você está perdendo uma grande oportunidade de fazer isso. De manifestar o seu propósito no mundo, porque você está negando uma faculdade, uma capacidade que lhe foi entregue quando da sua vinda ao mundo, tá? E existem pessoas que estão, inclusive, manifestando doenças, se chama mediunopatia. Tem um médico que já fala sobre isso. Mediunopatia, tá? São as pessoas que rejeitam, elas não querem saber disso. Por medo, existem muitos de nós, gente, que já usamos essas capacidades em outras existências, de forma a controlar, a prejudicar, a ter objetivos egoísticos. Então, assim, fizemos sofrer a nossa família, fizemos sofrer pessoas à nossa volta. Então, inconscientemente, às vezes a gente vem com essas capacidades, mas inconscientemente a gente não quer elas. O nosso sistema inteiro rejeita elas. Por quê? Porque lá no fundo, no nosso caixa, no nosso registro informacional, nas nossas memórias, existe uma informaçãozinha que diz ali, ó, lembra, Aline, como é que você usou isso na outra vida? Sua família inteira sofreu, você foi morta, você foi espancada. Aí aquela informação que está registrada numa caixa faz com que a Aline não quer, ela rejeita. Ela prefere qualquer coisa, mas ela não quer desenvolver aquilo. O que nós precisamos entender, gente,
é que se nós usamos isso em outra existência de forma errônea, existe todo um processo de expansão de consciência desde essa época até o momento atual que nós estamos. Até a esse estado de consciência que nós atingimos agora. Então, digamos que o Fernando tenha feito mau uso de uma capacidade mediúnica em 1712. Poxa, de 1712 para 2020, gente, estamos falando de 300 anos, né? São 300 anos de evolução da alma. A alma ela não evolui apenas em encarnações físicas. Ela evolui no físico e no extrafísico. Então são 300 anos ininterruptos de aulas, de processos, de experiências felizes, experiências tristes, coisas que engrandeceram a alma do Fernando. Então hoje, se o Fernando está falando sobre isso, e nós aqui, todas essas pessoas, estamos falando, estamos trocando ideia sobre coisas tão elevadas, com certeza nós não precisamos mais ter medo de usar isso egoisticamente, egocentricamente. Mas é claro que precisa, assim como o mestre sempre fala, orar e vigiar o tempo inteiro. Porque se nós dermos brecha, gente, os seres de treva, eles vão eles vão procurar nos enganar o tempo todo. É só a gente dar brecha. E dar brecha, eu sempre falo isso, dar brecha para ser de treva é vibrar em culpa, em medo, em ódio, em julgamento, em baixa autoestima, em raiva, maledicência, falar mal de pessoas, ficar dando ouvido para noticiários, esse tipo de noticiário que passa nas mídias abertas. Quando a gente entra baixa a nossa frequência, a gente abre brecha para arconte, para ser de baixa frequência, né? E aí vem espírito zombeteiro, e às vezes eles aparecem pra gente como, é lógico que eles não vão vir como seres de treva, porque eles têm a capacidade, eles têm o conhecimento de como se transfigurar em outra imagem. Então eles aparecem às vezes travestidos em ser de luz, né? Nos passam uma mensagem aparentemente elevada, mas no fundo eles estão nos impregnando de energia de baixa frequência. Eles ocasionam a tal da fascinação, né? Então, muitos seres fascinados por aí, né? Que juram que estão canalizando os seres, e as pessoas acreditam nisso. Né? Isso talvez seja mais danoso ainda, né? Porque quando um ser de treva, né? Ele consegue acessar, porque nós deixamos uma porta aberta. Ele consegue nos acessar e consegue nos manipular. Precisa de um esforço grande para a gente sair dessas manipulações. E esse esforço consiste em elevar a frequência. Porque esse ser de baixa frequência ele vai permanecer nos manipulando enquanto nós estivermos em frequências compatíveis às dele. Assim como um ser de luz, ele não consegue nos acessar. Se eu acabei de brigar com meu vizinho, como eu falei ainda há pouco, ele não consegue por quê? Porque a frequência é incompatível. Não é porque ele não quer, é porque ele não alcança, ele não consegue chegar nessa densidade que eu me encontro. Né? Então, assim como existe uma dissonância frequencial entre eu e esse ser de luz, se eu estou à mercê de um ser de treva, é porque eu estou em ressonância frequencial com ele. Para eu sair dessa ressonância frequencial com ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que elevar a minha frequência. Então isso exige esforço e comprometimento. Tá? Gente, tem muita gente que pergunta assim, como é que eu faço para... como diferenciar? Sempre a sensação, amado. Sensação. Sensação de alegria, de paz, de bem-estar, de benevolência, de amor, de amorosidade, de gratidão. Você está em contato com o ser de luz. Sentimento de carência, de falta, de raiva, de melancolia, de angústia, de tristeza, você está em contato com um ser de treva, e não luz, de não luz, tá? Muita gente pergunta assim, como desenvolver a mediunidade, né? E tem como desenvolver mediunidade? Tem como educar a mediunidade? Tem, gente. Né? E quem é de raiz espírita aqui, né? De centro espírita, tem escolas de médiuns, né? Que servem para isso. Agora sim, de novo, volta lá para o início da live. Tem escolinha de futebol.
Agora, assim, aquele menino que vai ficar 15 anos na escolinha, ele vai ser Neymar? Não, porque Neymar nasceu Neymar. Então, assim, dá para educar uma capacidade, dá para melhorar essa capacidade. Agora, nós vamos ficar 30 anos na escola, 50 anos numa escola de médiuns, e não vamos nos tornar Chico Xavier, não vamos nos tornar Divaldo Franco. Porque Divaldo Franco nasce Divaldo Franco. Divaldo Franco, aos 4 anos de idade ele tinha aquela capacidade. Chico Xavier nasce Chico Xavier, né? E nós podemos trabalhar e melhorar, sair de um patamar de médium sensitivo e ir melhorando essa sensibilidade para as questões extrasensoriais. Mas dificilmente nos tornaremos um médium ostensivo, aquele que vê, enxerga e conversa o tempo todo. Esses nascem prontos, tá? Outra pergunta que me fizeram aí essa semana passada. Fê, a mediunidade é só para os espíritas? Não, gente. O espiritismo, a mediunidade existe desde sempre. Existem relatos na Bíblia que denotam, que expressam claramente fenômenos mediúnicos, né? No Vedanta, no Bhagavad Gita, em todas as escrituras do planeta, existem relatos de mediunidade. Então, mediunidade é desde sempre, desde que existe homem fisicalizado e energias, ideias, frequências, seres em outras esferas, existe um processo mediúnico, existe uma mensagem querendo chegar e um mensageiro pronto para receber. Sempre existiu isso. O que o Espiritismo fez foi codificar isso, estudar os fenômenos, né? Estudar os fenômenos de uma forma mais articulada, mais aprofundada e nos entregar um estudo fantástico, fabuloso, né? Como foi o estudo de Kardec e depois se desenvolveu mais aqui no Brasil, né? Então, gente, o que é um médium? Alguém falou aí, todos somos médiums. Sim, todos somos médiums, em graus muito diferentes uns dos outros, né? O que um médium faz? O médium é um tradutor de uma ideia, de uma mensagem, de uma energia, de uma frequência, tá? E isso todos nós estamos fazendo o tempo todo. Como é que eu vou fazer para escolher a mensagem de alta frequência que é o que eu quero atingir, que é o que eu quero acessar, que é o que eu quero receber? É estar plugado em canais de alta frequência, ou seja, manter a minha frequência em alta. As mensagens, gente, a não ser que seja um médium ostensivo, né, como Divaldo Franco, como Chico Xavier, que recebe a mensagem literal e transpassa quase que 100% na íntegra, se não na íntegra, as mensagens elas sempre vão passar pela tradução do canal, do mediador. Existe uma mensagem para chegar aqui, existe um mensageiro querendo me enviar uma mensagem, existe um canal, que sou eu, e existe o receptor. Para essa mensagem chegar para mim, para eu codificar essa mensagem, é o meu banco de dados que vai ser usado. São as minhas palavras, é o meu vocabulário, são as minhas crenças. Então, em toda mensagem canalizada, tem sim, ela nunca vem 100% pura, né? Ela sempre vem com, a não ser que seja um médium ostensivo, que esteja vendo e ouvindo diretamente a mensagem. Mesmo assim, pode passar por alguma distorção, tá? A mensagem sempre vai passar pelo tradutor. E o tradutor, você já viu aqueles tradutores de celular, né? A gente entende, mas é uma frase com concordância, bonita. Não, ela vem de forma um pouco distorcida. A mensagem pode estar praticamente intacta, e geralmente ela está intacta quando o médium é comprometido, quando esse médium é bem intencionado em trazer a mensagem, em apenas entregar a mensagem. Mas, como vai passar pelo tradutor, pelo Google Translator, nosso aqui, ela vai sofrer alguma modificação, gente. Sempre. Então, assim, se eu sou, por exemplo, se eu tenho origem católica, tá? Então eu recebo um ser que está totalmente, que é uma energia, que é uma frequência hindu. Eu vou receber essa energia, essa mensagem, essa informação, essa frequência, e no ato de eu traduzir essa mensagem, provavelmente eu vou catolizar um pouco a mensagem dele. É fato, tá? Isso todos os grandes médios estudiosos da doutrina, das canalizações, eles falam.
né? E é natural, isso não é um problema, isso não é um defeito, isso é... O que eu acho do Gasparetto? Fantástico, fantástico, fantástico. O Gasparetto é um dos grandes mestres para mim, né? É o que ele fazia, o Gasparetto é um médium ostensivo, né? Desde criança, com as pinturas quando que ele fazia com os pés, dos pintores da Renascença, né? É uma capacidade assim, é um Neymar, né? O Gasparetto é um Neymar, né? É um ser maravilhoso, fantástico, que voltou aí para a pátria espiritual há alguns anos atrás, né? Mas deixou um legado fantástico, maravilhoso, né? Então, gente, o banco de dados sempre vai ser o nosso, tá? O banco de dados nosso nunca vai ser desprezado. Ele sempre vai passar pelo nosso sistema de crenças, sempre vai passar pelo nosso vocabulário, sempre vai passar pelas nossas formas de enxergar aquilo, sempre vai passar. Então, quando eu recebo alguma mensagem, a não ser quando ela seja ao vivo, né? Quando eu esteja num evento que as pessoas estejam ali, eu estou recebendo na hora, estou falando, que a mensagem já foi, né? Mas quando eu recebo uma mensagem em casa para alguém, ou para algum curso, ou para um livro, ou para algum material que eu estou escrevendo, depois eu analiso para ver o quanto de Fernando que tem ali, que eu preciso tirar. Eu sempre faço essa análise, procuro procuro... as pessoas estão falando mude essa frase, eu não entendi o que está rolando aí. Me falem, gente, me esclareçam. Eu fico falando aqui, eu fico vendo a coisa aí para cima, mas eu não consigo prestar atenção em tudo que é escrito, gente. Senão eu perco a minha linha de raciocínio aqui, tá? Gente, como é que é assim? Como é que é o processo? O que acontece no processo de canalização? O processo de canalização de mensagens, ele funciona nos dois chakras, no sexto e no sétimo chakra, tá? No frontal e no coronário, tá? O nosso perispírito, ele é acoplado pela frequência, pelo perispírito, pela energia em questão. Tá, para Bianca, beleza. Vocês se entendem aí, vocês conversam entre vocês, né? Não, é que eu achei que era uma coisa que eu tinha que recolocar de outra forma, mas tá tudo certo, tá? Porque às vezes tem, gente, eu tô aqui, a gente tá trocando ideia, né? Às vezes eu coloquei alguma coisa que não foi bem compreendida, enfim, eu gosto de aproveitar o momento pra gente diluir isso, né? Quando é possível, tá bom? Então, o processo de canalização ele acontece através do sexto e do sétimo chakras, tá? Essa energia, essa frequência, essa mensagem, esse ser, ele se acopla no nosso perispírito e ali a gente começa a receber, a codificar a mensagem, ela passa de novo falando, né, pelo nosso banco de dados e aí sai, a gente imprime a mensagem que foi recebida nessas esferas, tá? Bom, tem várias pessoas perguntando aí, né? A Soraya perguntou agora também como desenvolver a mediunidade. Gente, assim, ó, meditação, para começar. Meditação, oração, silêncio, né? O que é um processo mediúnico? É a gente ganhar habilidade em acessar seres de uma frequência superior, né? De uma frequência mais elevada, não fisicalizados. Para isso, eu preciso calar as vozes externas, o máximo que eu puder, e ouvir as vozes internas. O silêncio, a respiração adequada, a meditação, faz com que a gente desenvolva e expanda a nossa glândula, que é capaz de acessar frequências mais elevadas. Que glândula é essa? Glândula pineal, né? A glândula pineal, ela é o nosso órgão físico, que é a antena. Quem quiser saber mais sobre glândula pineal, gente, e processo de mediunidade, eu sugiro o médium... Ô, querido Afonso, tamo junto, irmão. Eu sugiro o médico Sérgio Felipe de Oliveira, tá? É um dos maiores estudiosos da pineal do Brasil, ele é o maior estudioso, com certeza, médico. Que faz um estudo científico, né? Inclusive ele instituiu uma cadeira, se eu não me engano é na Unicamp, que é Medicina da Espiritualidade.
Sérgio Felipe de Oliveira, tá? É verdade que o flúor afeta a pineal? Sim, Ali, é verdade. Porém, gente, tem um monte de coisa que afeta a pineal, tá? O flúor ganhou toda... Ele é quase que o único vilão da história, né? É como se, assim, a gente eliminasse o flúor da nossa vida, a gente fosse virar Chico Xavier, né? Não é bem assim, tá? O flúor, sim, como várias outras coisas, açúcar, refinados, comidas industrializadas, a falta, o sono não adequado, a falta de saúde orgânica, física, tudo isso são processos que levam ao travamento, à obstrução do cano, né? A gente para de ter acesso a frequências mais elevadas, tá? Gente, cuidados, eu vou falar disso agora porque eu tô com medo disso, de não dar tempo de falar disso, que é uma das coisas que a gente mais precisa falar, tá? Cuidados essenciais que a gente precisa ter nesses processos aí de canalização. Estou recebendo seres, eu estou recebendo seres todos os dias. Primeiro, volta lá, gente, qual é a sensação que você sente? Olha só, eu gosto sempre de trazer para a nossa realidade física, material, porque para a gente entender melhor, né, como que as coisas funcionam. Se a gente entra em contato com aquele ser assim pacífico, amoroso, aquela pessoa grata, aquela pessoa fantástica, aquela pessoa simples, humilde, que te abraça, que sorri, que te afaga, que olha no teu olho, que te dá apoio. O que você sente na presença de uma pessoa física, fisicalizada, quando você sai da presença dela? Você sai curado, você chega com enxaqueca, com dor de cabeça, com angústia, com dor no estômago, você sai dali engrandecido. O que é que você sente agora, também, quando você entra em contato com uma pessoa fisicalizada, uma pessoa que só reclama, que resmunga, que fala mal dos outros, aquela meia hora que você ficou ali do lado dela, ela falou mal das outras pessoas o tempo inteiro, ela reclamou, ela resmungou, enfim, ela foi sarcástica, ela foi irônica, aquela pessoa pesada ou triste, né? O que você sente na presença dessa pessoa? Você sai dali se arrastando, você sai dali com dor no estômago, você chegou bem na presença dela, e de repente você saiu de lá, você está com dor de cabeça, você está com dor no estômago, você está angustiado, você está nervoso, você está triste. E às vezes, gente, às vezes não, muitas vezes esse processo acontece no nosso dia a dia e a gente não se dá conta. A gente vai se dar conta disso quando a gente está, aquele famoso termo macaco velho, né? Nessa caminhada. Senão a gente não se dá conta. A gente vai para casa, tem dor no estômago, tem dor de barriga, mas a gente não liga que foi porque a gente parou na esquina e falou com aquela pessoa e a gente ficou 10 minutos conversando com ela. A gente não faz essa conexão. Foi alguma coisa que eu comi hoje. O que eu jantei ontem? Qual foi o meu café da manhã? Eu tô assim porque eu tô nervoso porque eu vou fazer uma prova amanhã. A gente não costuma fazer as conexões com fatos corriqueiros, com fatos do cotidiano. Então, macaco velho é boa, né? Cristine, tamo junto, amada. Então, gente, pega esse exemplo aqui do mundo físico, das pessoas que nos cercam fisicamente e coloca isso no plano metafísico, no plano de outras dimensões. A mesma coisa. Quando você entra em contato com um ser de alta frequência, de amorosidade, de luz, de alegria, de paz, de gratidão, de plenitude, você vai sair dali com esses sentimentos. Quando algo que não é legal, que é de baixa frequência, quando um ser de baixa frequência te rodeia, quando ele começa a se aproximar de você, você já começa imediatamente a sentir os efeitos disso. Começa a sentir sensação de medo. A sensação de medo é muito presente quando tem seres de baixa frequência rondando. Medo, angústia, tristeza, melancolia, raiva, tudo isso que a gente já citou, né? É como a gente entrar, a gente pensa assim, ó. Você entra num bosque florido.
incenso pra caramba. Você entra num templo budista. Aí você vai caminhar por um bosque, flores, beija-flor, incenso, aqueles incensos cheirosos para tudo que é lado. Você caminha 10 minutos naquele bosque. Você sai do outro lado do bosque. Como é que você tá? Você tá cheiroso, cheiro de flores, né? E entra numa lata de lixo. Como é que você vai? Arrepios ruins, sim, mal-estar. E entra numa lata de lixo e sai. Fica só 1 minuto nela. Como é que você sai da lata de lixo? Não tem como entrar numa lata de lixo e sair pleno. Ah, que legal, estou com cheiro de ervas, né? Medicinais. Não tem como, gente. Você entrou num latão de lixo, rolou ali, por 30 segundos que seja, você vai sair mal cheiroso. É o que acontece quando você entra em contato com um ser de treva. Um simples momento, você já sai daquele lugar, daquela situação, com essas consequências negativas de ter entrado num lixo etérico, né? E quando você entra em contato com um bosque florido, etérico, tem a mesma sensação, tá? Então, o mestre dá a dica. Ele sempre deu a dica, ele dá todas as dicas. Se a gente olhar para os ensinamentos do Cristo, ele dá a dica para tudo, gente. Orai e vigiai, sempre. E orar e vigiar não é aquela coisa de a gente ter que ficar o dia inteiro achando que a gente tem que ficar meditando, orando, fazendo orações repetitivas o dia inteiro. Não, é nós estarmos atentos. E nós criarmos um canal de conexão com os seres de luz, através da oração, através do silêncio, mas muito além da oração e do silêncio, que são importantíssimos, que são básicos, que vão dar a estrutura, são as nossas atitudes. Atitudes, gente. Essa palavra, enquanto a gente vai falar de o que a gente está canalizando, que tipo de energia que nós estamos canalizando, as nossas atitudes, elas ditam as regras, elas ditam os caminhos, elas ditam o que a gente vai receber, se é de alta frequência ou se é de baixa frequência. Eu conheço muitos rezadores, meditadores, que estão sempre agoniados, angustiados, atucanados, tristes. E conheço de pessoas que se dizem, eu conheço isso, gente, talvez vocês conheçam também. Eu conheço gente que se diz ateu, eu tenho amigos que, não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Mas o cara está sempre bem, o cara está sempre prosperando, o cara está sempre alegre, o cara está sempre saudável. Porque apesar de ele achar que ele não acredita em Deus, isso é uma forma talvez que ele usa para se defender de alguma coisa, ou de alguma memória ruim que ele tenha do passado, da infância, ou até de vidas passadas. Ele é um ser extremamente generoso, é um ser que pratica caridade, é um ser que é extremamente cortês, é um ser que estende a mão sempre que ele pode estender para as pessoas. E essas atitudes atraem seres de alta frequência. E tem gente que passa o dia rezando, né, ou meditando, ou fazendo, né, de forma mecânica, que não faz um favor para ninguém, que sai da igreja, da missa, do templo, seja lá de onde for, e quando botou o pé na rua já está falando mal do vizinho, ou do primo, ou da tia, né? Ou não sai da igreja. Tá lá na igreja, né, participando do culto, da missa, seja lá do que for, e tá olhando pra diagonal assim, nossa mãe, aquela mulher tá usando aquele vestido de novo, né? Então, gente, você pode ficar a semana inteira rezando. Com esse tipo de atitude, o que você vai atrair não são seres de alta frequência, são seres de baixa frequência. Não importa o quanto você ore, são as atitudes que vão discernir. Mas eu não estou falando que não é importante orar, que não é importante meditar. Sim, eu oro, eu medito, eu procuro essa conexão, essa relação com os seres de luz o tempo todo, todos os dias. Mas se eu não tiver tempo, eu saio e vou fazer boas ações, vou praticar boas ações. Gente, praticar boas ações é muito mais simples do que a gente imagina. Praticar boas ações é ser cortês, é ser educado com as pessoas,
é dar a vez numa fila, é segurar o elevador para quem está vindo correndo atrasado. São coisas simples que a gente pode aplicar no dia a dia, né? Dar a vez para o outro falar. Quando a gente imprime essas atitudes no nosso dia a dia, os seres de luz, porque eu já falei isso várias vezes nos cursos, né? Não é o que eu falo, é o que eu emano. Isso é dar um sorriso, isso é eletromagnetismo. Eletricidade, impulso pai, masculino, Deus, Yang, irradia uma informação. São as atitudes que fazem isso, o cardíaco. E através do impulso feminino, a deusa, o yin, eu atraio. Então, a consequência do que o que eu vou atrair, consequentemente, está conectado com o que eu expandir. Não com o que eu pensar e com o que eu falar, mas com o que eu expandir do meu centro cardíaco. E isso está atrelado às minhas atitudes. Não aquilo que eu acredito, não aquilo que eu falo. Agora, se aquilo que eu acredito e aquilo que eu falo estiver em consonância, estiver ressonante com as minhas atitudes, perfeito. Aí eu potencializei o processo. Entende? Então, gente, é por isso que tem gente que fala, se a gente olhar para os ditos populares, a gente vai perceber um monte de verdades ali, hein? Sabe aquele quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Não tem essa frase? E isso acontece. Eu vejo muitas pessoas muito dogmáticas, muito religiosas, muito que tem aquela coisa do rezar o tempo todo, sofredoras. Aliás, eu vejo muito mais pessoas sofredoras nesse estado do que fora dele. Por quê? Porque elas acabam acreditando que o fato delas irem lá e pagarem o pedágio semanal, ir lá e rezar durante 1 hora, ou durante alguns momentos do dia para Deus, aquilo vai garantir uma vida maravilhosa para elas. E não vai. Porque fora aquilo ali, as atitudes estão completamente dissonantes com a fala e com a crença. Então, gente, atitude. Sempre. Atitude de amorosidade. 3 minutos. Nossa, a gente passa muito rápido, né? Atitude de amorosidade, de alegria, de bem-estar, de gratidão, de força, de fé, de coragem. Cuidar de alimentação, cuidar da nutrição. E nutrição não é só aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente escuta. Essas são as informações que a gente acessa. Então tu está falando que o que eu como, o que eu bebo, os programas de televisão vão afetar naquilo que eu vou mediar? Sim, completamente, gente. Completamente. Então isso a gente precisa estar atento. Gente, falta um pouquinho aqui. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, eu já passei por vários processos de mediar coisas fantásticas, energias sublimes, maravilhosas e energias extremamente trevosas. Então, eu estou falando de algo que eu assimilei em estudo, mas muito na prática também, tá? Então era por isso que eu queria dividir isso com vocês hoje, porque eu sei que tem muita gente aqui que está passando por processos, que canaliza o tempo todo, que tem essas sensações com níveis de sensibilidade altíssimo. Então a gente precisa cuidar para essas coisas, tá? Vamos fazer o Pai Nosso em aramaico, aí a gente gasta mais os últimos minutinhos trocando ideia, tá? Abvund Bashimai, Netkad Shimach, Teitei Malkutach, Nervoeit Subiana Raikana, do Bashimai Ach, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Hauben Wachtahen, Raikana da Fanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsam Mimbisha, Metode Lahe Malkuta, Wahala Wateshbuchta, Lahalan Naumi. Amém. Galera, gratidão. 30 segundos restantes. Quem não assistiu, eu já dei a dica lá no Instagram. Assista, tá? O filme do Divaldo, gente. Divaldo, Mensageiro da Luz. Uma coisa assim, tá? Vai ficar salva, tá, gente? Agora eu aprendi aqui como é que salva. As últimas 3 ficaram salvas, tá bom? Galera, família, gratidão. Beijo no coração. Amo vocês. Estamos juntos, tá? Até a próxima.